amores! Como vocês estão? Nesse vídeo nós vamos falar sobre como curar um trauma, segundo o Dr. Gabor Maté, um médico especialista em traumas. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Camila Chamon. Aqui você vai entender como sair da dependência e ir para a autonomia emocional, como sair do trauma e ir para a autorregulação. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ativa as notificações e vamos lá. Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos falar então sobre como curar um trauma, segundo o médico Dr. Gabor Maté, que é um especialista em traumas, é um médico muito famoso. Ele ficou muito famoso principalmente por conta de um documentário que ele fez, né, que se chama The Wisdom of Trauma, ou seja, a sabedoria do trauma, e também com base em vários livros que ele já escreveu. Um dos livros mais famosos dele se chama No Reino dos Fantasmas Famintos, que é um livro só que ele fala sobre dependência, e ele liga a dependência a traumas de desenvolvimento, ou seja, traumas que aconteceram lá na infância. Existe um livro dele que ele lançou recentemente no Brasil, até hoje é o único livro escrito em português brasileiro, que se chama O Mito do Normal. Aliás, super indico, tô super apaixonada por esse livro. Trauma, Saúde e Cura em um Mundo Doente. É um livro fantástico, onde ele fala principalmente que a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade adoecida e que acaba favorecendo, assim, digamos, para que as pessoas sejam traumatizadas e vivam estresse, enfim. Tem uma parte do livro que ele fala só sobre cura, e é muito bonito o conceito que ele traz sobre cura, né? O Dr. Gabor Maté, ele vai falar sobre cura relacionada a um movimento em direção à inteireza, ou seja, é esse resgate de si. Ele diferencia sarar de curar. Ele fala que sarar é quando a gente elimina a doença. Já a cura é um caminho em direção a si mesmo, em direção a esse resgate. E eu quero trazer aqui para você alguns dos principais elementos que ele traz em como que a gente faz para conquistar essa cura nas nossas vidas. Ou seja, para caminhar em direção a nós mesmos, a esse tornar-se inteira, né? Esse resgate de si. Nesse caminho de cura, Dr. Gabor Maté traz para nós 4 disposições principais e 5 compaixões, né, que ele chama. Então, essas 4 disposições principais são a autenticidade, a ação, a raiva e a aceitação. A primeira disposição nesse caminho de cura se chama autenticidade. Ser autêntica é ser quem você é e, principalmente, se sentir bem com quem você é. Nesse caminho, é importante pra gente entender quando a gente está sendo ou não autêntica. É mais fácil a gente perceber pela falta da autenticidade se eu estou sendo autêntica ou não. Porque quando eu estou sendo autêntica, eu simplesmente estou sendo quem eu sou. Agora, pela falta da autenticidade, a gente consegue perceber que começa a surgir ansiedade, depressão, desconexão consigo mesmo. Então, eu convido você a fazer esse olhar interno, né? A observar geralmente quando a gente está tendo algum tipo de ansiedade, que a gente está se sentindo muito mal, muito desconfortável, é muito provável que a gente não esteja sendo autêntica. Ou seja, é muito provável que naquela situação eu esteja me traindo, contrariando quem eu sou, né? Aqui tem essa frase muito famosa, né? Um não que você diz pro outro, que seja condizente com o seu coração, é sempre um sim que você diz para você mesmo. Então, situações onde você gostaria, por exemplo, de estar falando um não, e não consegue dizer esse não, você está deixando de ser autêntica, você está deixando de ouvir a você mesmo. Então, esse caminho é fundamental que a gente tenha essa autenticidade. A segunda disposição é a ação, ou seja, a nossa capacidade de agir. É muito importante a gente ter não só um nível de consciência elevado, né, a respeito de quem nós somos, a respeito do nosso caminho de inteireza, de autoconhecimento, mas também é muito importante que a gente tenha um nível de execução alto, ou seja, um nível de ação. Não adianta a gente ter muito conhecimento acumulado se a gente não consegue agir, né? Então, essa capacidade de ação é importante para nos colocar em movimento, para eu fazer o que for necessário para que eu entre nesse caminho de busca, nesse caminho de cura interior. Então, o Dr. Gabor Maté tem esse trechinho muito interessante que ele fala assim: a capacidade de ação significa ter algum poder de escolha sobre quem e como vamos ser na vida, com que partes de nós mesmos nós nos identificamos e quais nós iremos expressar. Então, ela é uma autoconcessão do direito de avaliar as coisas livre e plenamente e de escolher com base em instintos autênticos, sem se curvar às expectativas do mundo ou aos ditames de um condicionamento pessoal arraigado. Então, basicamente, essa capacidade de ação é uma capacidade de agir que coaduna com quem eu sou. Então, a autenticidade e a capacidade de ação, elas estão interligadas, porque na autenticidade eu aceito quem eu sou, eu me conecto com quem eu sou, e na capacidade de ação eu consigo agir segundo quem eu sou.
A terceira disposição que o Dr. Gabor Maté traz é a raiva. E é importante dizer aqui que essa daqui é uma raiva saudável. Então, ele traz algo muito interessante primeiro. A raiva, ela não é para ser suprimida, porque quanto mais a gente suprime a raiva, e isso é muito comum, né, nas pessoas que são boazinhas demais, que tem essa característica da dependência emocional, é a gente engolir raiva, né? A gente suprimir, a gente não consegue colocar isso para fora. Então, é importante que a gente expresse essa raiva, ou seja, não negue que ela existe, né? Não venha suprimindo isso daí, mas ao mesmo tempo não é pra você sair estraçalhando tudo, sair xingando todo mundo, porque essa não é uma forma saudável de expressar a raiva, né? A raiva saudável, como que eu diferencio ela? Ela é uma reação momentânea. A raiva, ela vem muitas vezes pra proteger alguma identidade nossa, nos proteger aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então, quando a gente sente, por exemplo, que tem algo abusivo, alguma situação abusiva acontecendo, é muito natural e muito saudável que vem uma raiva para impor limites mesmo e dizer, não, até aqui você pode ir, né? Daqui para cá, não. E ao impor esses limites, é importante que eu expresse essa raiva, mas uma raiva saudável. Ou seja, ela é momentânea. Ela serve para que momentaneamente eu expresse essa reação dizendo, aqui não. Mas depois ela passa. Porque se a gente fica remoendo a raiva, né? E naquele looping ali, daí ela já deixa de ser uma raiva saudável. A quarta disposição diz respeito à aceitação. Então, a aceitação vem da gente aceitar a vida como ela é, as coisas como elas são, e de nos aceitarmos como nós somos, assim. Então, esse ponto é muito importante que a gente entenda que às vezes hoje na nossa vida a gente tem traumas, a gente tem situações de repetição, a gente pode ter alguns efeitos desses traumas, né, como a ansiedade, a depressão, mas baseado na história de vida que a gente teve lá na infância, nos traumas que a gente vivenciou, é quase como se fosse impossível que a gente tivesse desenvolvido uma personalidade diferente ou que a gente tivesse uma história diferente. Então, a gente resistir a isso é muito duro, entende? É como você imaginar, por exemplo, uma criança, né? Que tá correndo, tá brincando, e ela tropeça, cai no chão, se rala toda e começa a chorar. E aí, quando você vê essa criança em desespero, o que você faria, né? Você ia rejeitar a criança? Não, geralmente aquilo que nós faríamos seria acolher essa criança, né? E aceitar aquela situação. Ou seja, estava fora do nosso controle a criança ter caído, ter tropeçado ali no chão, ter se ralado tudo. Então, a vida é mais ou menos assim, não tá no nosso controle muito bem aquilo que aconteceu conosco lá na nossa história lá atrás, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vai rejeitar? Não, a gente vai acolher. A gente vai acolher. E agora, no presente, a gente tem a oportunidade de fazer algo diferente. Então, a aceitação também não é para ir por esse lado, Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, né? É a gente entender que agora a gente tem autorresponsabilidade nas nossas mãos, de entender que a gente pode fazer algo diferente, né? Com a nossa história. Agora, é super importante que a gente aceite, né? Então, eu aceito quem eu sou, eu aceito toda essa baguncinha que tá aqui dentro hoje. Esse vai ser um caminho muito mais fácil, se a gente começar pelo caminho da aceitação. Bem, então, além dessas 4 disposições, né, que o Dr. Gabor Maté traz como sendo essenciais na cura, que são a autenticidade, a ação, a raiva saudável, né, e a aceitação, ele também traz 5 compaixões. Quais são essas 5 compaixões? É a compaixão humana comum, a compaixão da curiosidade e da compreensão, a compaixão do reconhecimento, a compaixão da verdade e a compaixão da possibilidade. Compaixão basicamente significa sofrer junto, né? Então basicamente eu entender que assim como eu sofro, todos os outros seres também sofrem. É importante que a gente olhe para isso também com muita verdade, né? A gente aprenda a reconhecer a nossa luz e a nossa sombra, entendendo que as outras pessoas também têm o seu aspecto de luz e seu aspecto de sombra. O mais importante aqui da compaixão é a gente entender que existe um caminho, né? Uma possibilidade de cura, uma possibilidade de liberação. Então, a compaixão não é simplesmente eu entender que eu sofro e que o outro sofre e a gente vai ficar nesse mar de sofrimento até o final da vida. Não, é a gente conseguir compreender isso com um olhar de sabedoria. É entender que, assim como eu, todos os outros seres sofrem. E, ao mesmo tempo, assim como eu busco a felicidade, todos os outros seres também buscam essa felicidade, né? Então, é a gente conseguir entender que nós podemos sair desse lugar de sofrimento, é a gente compreender que a liberação é possível, que é possível que a gente se libere desses traumas. Então, esse é o básico aqui da compaixão.
Agora eu quero passar para vocês um exercício bem interessante que ele traz no livro. Ele mesmo recomenda que a gente faça esse exercício, se for possível, uma vez ao dia. Mas se não for possível, que a gente realize pelo menos uma vez por semana. Que é pra gente conseguir compreender se a gente está nos perdendo de nós, né? Já que a cura é esse caminho de resgate de nós mesmas, de tornar-se inteira. Então, o contrário disso seria a gente se perder de quem a gente é. Então, ele recomenda que a gente faça esse exercício por escrito, à mão, pelo menos uma vez por semana, e respondendo a 6 perguntas. Quais são essas perguntas? Primeiro, nas áreas importantes da minha vida, para o que eu não estou dizendo não? Então, começa a refletir, né, no seu relacionamento, no seu trabalho, para o que você não está dizendo não, que você gostaria de estar dizendo não. A segunda pergunta, como a minha incapacidade de dizer não impacta a minha vida? Ou seja, às vezes a gente tem muito essa dificuldade de falar não para as pessoas, né? E como que isso tem impactado a minha vida? Tem me feito uma pessoa mais ansiosa? Eu tenho deixado de ter tempo para mim, para poder, enfim, fazer um favor para alguma outra pessoa, eu tenho me tornado menos autêntica, eu tenho traído a mim mesma. Então, começa a se perguntar como isso tem impactado a sua vida, né? A pergunta 3. Que sinais físicos eu tenho deixado de ver? Que sintomas eu tenho ignorado que poderiam ser sinais de alerta se eu estivesse prestando uma atenção consciente? Então, é a gente realmente fazer um inventário do nosso corpo, né? De perceber o que no meu corpo ele tá reagindo, o que o meu corpo tá querendo me dizer em relação a determinada situação. Então, a gente está cada vez mais atento, né? Enfim, seja doenças, seja efeitos de trauma nas nossas vidas. Pergunta número 4. Qual é a história oculta por trás da minha incapacidade de dizer não? Então, por trás dessa incapacidade de dizer não, qual é a história oculta que existe aí, né? Qual foi uma situação, de repente, que eu passei na infância, ali que eu não consegui processar direito a informação, eu não consegui dar conta emocionalmente daquilo, eu não consegui dizer não. Vou dar um exemplo, assim, muito triste, mas que é muito comum, infelizmente. Caso de abuso, né? Caso de abuso sexual ali na infância, onde a criança não entendia o que estava acontecendo, ela nem sabia processar um não, né? Digamos assim, e essa é a história oculta, né? A gente acaba... quando acontecem situações abusivas na nossa vida, isso nos remete a esse trauma lá atrás, a gente acaba congelando naquela situação e não consegue repetir, né? Não consegue processar esse não. Outras perguntas que ele traz aqui, né? Por exemplo, dessa história oculta por trás dessa incapacidade de dizer não, são esses pensamentos de eu não mereço amor, eu não sou digna de ser amada, enfim. Então é importante que a gente olhe também para esse tipo de pensamento. A pergunta 5, onde eu aprendi essas histórias, né? Então ele fala assim, ninguém é imbuído ao nascer de uma noção de falta de valor. É por meio de interações com cuidadores amorosos que nós desenvolvemos a nossa visão de nós mesmos. Então, se nós aprendemos com os nossos cuidadores a desenvolver uma visão de valor, a gente também pode ter aprendido uma visão de desvalorização. Então, é importante que a gente vá olhar, né, investigar na nossa história desde onde que vem isso nas nossas vidas. E a pergunta número 6, onde eu ignorei ou neguei o sim que eu queria ter dito? Então, assim como é importante eu entender o não que eu gostaria de estar falando e não estou falando, também é importante qual é esse sim que eu gostaria de ter dito que eu não estou conseguindo. Às vezes tem oportunidades que surgem na nossa vida que a gente gostaria de ir para elas, mas tem algo nos impedindo de viver essa oportunidade em plenitude. Então, eu recomendo muito que você faça esse exercício aí, pelo menos uma vez por semana, essa autoinvestigação com esse olhar de compaixão para você mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Convido que você a se inscrever no canal, a curtir e compartilhar esse vídeo se ele foi importante para você, se ele foi interessante, e a gente se vê no nosso próximo. Até já já!